A Bíblia apoia ir a festas. A questão sobre a participação em festas é relevante e complexa para muitos cristãos, gerando alguns debates sobre como equilibrar a presença no mundo sem se conformar com ele. Esse vídeo aqui busca explorar essa questão à luz das Escrituras e do exemplo de Jesus. Como que nós podemos nos relacionar com aqueles fora da fé sem comprometer os nossos valores cristãos? A vida cristã é marcada por um chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo, conforme é ensinado pelo próprio Jesus em Mateus 5, o verso 13 e 14. Isso implica uma presença ativa no mundo, influenciando-o positivamente. Contudo, essa missão vem acompanhada do desafio de navegar por um ambiente frequentemente em desacordo com os princípios cristãos. A participação em festas, em eventos sociais onde predominam práticas contrárias aos valores cristãos, suscita a questão: nós podemos ir à festa sem comprometer a nossa fé? Jesus Cristo, durante o seu ministério aqui na Terra, exemplificou um equilíbrio perfeito entre estar no mundo e não ser do mundo. Ele frequentava lugares onde as pessoas estavam, incluindo festas, como o casamento em Caná, que está lá em João capítulo 2, onde ele realizou inclusive o seu primeiro milagre. Isso indica que Jesus não evitava situações sociais, mas ao contrário, ele utilizava esses momentos como oportunidades para manifestar o amor de Deus e tornar mais clara a sua mensagem de salvação. Jesus demonstrou uma abordagem intencional em seu ministério, marcada por um propósito evangelístico claro em todas as suas interações. Em Lucas 19, verso 7, nós vemos Jesus escolhendo deliberadamente frequentar locais e interagir com pessoas de maneira que a sua mensagem de salvação pudesse ser ouvida e também recebida. A sua visita à casa de Zaqueu é um exemplo proeminente dessa abordagem, cumprindo a missão de buscar e salvar aquele que estava perdido, conforme está escrito lá em Lucas 19, o verso 10. Veja, Jesus ele buscava locais onde a sua voz fosse abafada ou onde as pessoas estivessem dispostas a ouvir o Evangelho. Veja, isso destaca uma distinção. Ele não ia a estes lugares simplesmente por ir, mas ele escolhia os tipos de ambiente que ele pudesse frequentar e cumprir a sua missão. Os eventos sociais que Jesus frequentava, como as festas de casamento, que a gente mencionei em João 2, elas ofereciam oportunidades para manifestar o poder e a graça de Deus, como visto no seu primeiro milagre público. Essas ocasiões eram sempre marcadas pela presença de pessoas que estavam abertas e receptivas, diferentemente de ambientes como boate, por exemplo, onde as distrações e os entretenimentos podem anestesiar as pessoas para as questões espirituais que são mais profundas. Então, se você quer seguir o exemplo de Jesus, entenda que nós somos chamados para nos engajar com o mundo de maneira estratégica e intencional, buscando salvar aqueles que estão perdidos. Agora, essa interação exige de nós um discernimento, prudência na escolha de ambientes e companhias, evitando lugares que promovam comportamentos que são contrários aos valores cristãos e onde a nossa capacidade de testemunhar seja comprometida. O Salmo 1, verso 1 e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 33, nos advertem sobre a importância de não nos deixarmos influenciar negativamente pelo nosso entorno, pelas más conversações que podem corromper até mesmo os bons costumes. Reconhecendo que nós não temos a mesma força moral que Cristo, então é importante buscar um equilíbrio que nos permita proteger, especialmente a nossa integridade espiritual, enquanto nós tentamos alcançar aqueles que não compartilham da nossa fé. Isso implica em um constante exercício do discernimento e da dependência do Espírito Santo para guiar as nossas escolhas, nos permitindo ser assim luz em meio à escuridão, sem nos deixar ofuscar por ela. Agora, é crucial notar que Jesus sempre manteve um propósito evangelístico claro em suas interações, buscando salvar o perdido e nunca se deixando influenciar negativamente pelo ambiente ao seu redor. A sua presença em eventos sociais nunca foi uma concessão ao pecado, mas uma estratégia
para alcançar corações. Analisando o exemplo de Jesus e as orientações bíblicas, nós podemos extrair princípios para a nossa própria conduta. Então é importante discernir os ambientes que nós frequentamos, evitando lugares onde a nossa presença como cristãos não tem espaço para manifestar os valores do reino, ou aonde sejamos expostos a tentações que possamos até mesmo comprometer a nossa integridade moral e espiritual. O Salmo 1:1 e também 1 Coríntios 15:33 nos oferecem sábias orientações sobre a importância de escolher cuidadosamente as nossas companhias e os ambientes que nós frequentamos, alertando sempre sobre o risco da corrupção dos bons costumes que a gente pode incorrer. Como que a gente pode aplicar isso de maneira prática para a vida? Veja, na prática, a decisão de ir a festas ou não requer um exame da nossa consciência. Um discernimento guiado pelo Espírito Santo sempre deve considerar o propósito da nossa participação nesses eventos. Se o objetivo é evangelizar, demonstrar amor e ser luz em um ambiente escuro, a nossa participação ela pode ser justificada. Agora, se é essencial estar vigilante, preparado espiritualmente para resistir a possíveis tentações e influências negativas, esteja sempre alerta onde você vai e o que você escolhe fazer nesses lugares. Bom, em resumo, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a estar no mundo, mas não sermos do mundo. A nossa participação em festas, eventos sociais pode até ser permitida, desde que nós mantenhamos os nossos valores cristãos inabaláveis e tenhamos um propósito claro de testemunhar e evangelizar. Nós devemos lembrar que, embora Jesus tenha frequentado eventos sociais, ele o fez com a intenção de trazer salvação e não se deixou influenciar negativamente pelo ambiente. Então considere se a sua presença em festa é crucial. Entenda se isso também não vai trazer uma falta de equilíbrio entre a influência positiva que você deve exercer e também proteger a sua integridade espiritual, sempre atentando às advertências bíblicas sobre as companhias e os ambientes que nós escolhemos frequentar. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com as pessoas que você ama e também comente deixando aqui uma dúvida que talvez você possa ter ainda sobre esse assunto.